chamaste para caminhar na vida contigo. Sejam bem-vindos novamente à nossa pregação cristã. Nós aqui estamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é o nosso Deus, aquele que nós acreditamos, aquele que nós seguimos e aquele que nos disse em Mateus 5, do verso 13 a 16, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, só para jogar fora e será pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-la no lugar apropriado. Assim iluminará todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras, glorificarem o Pai de vocês que está nos céus. São palavras muito sérias, importantes para nós, quando nós queremos seguir esse Jesus Cristo. Quando nós temos um desejo, uma vontade de seguir a verdade, que depois de nos ter apresentado o seu plano pastoral no Sermão da Montanha, Jesus agora nos faz responsáveis pela vida dos nossos irmãos e nossas irmãs. E por isso, usa as figuras do sal e da cidade e da luz. Desde o início de todos os tempos, Deus tem enviado profetas ao mundo para que o mundo conheça a sua verdade. Infelizmente, tem sido a maior parte do mundo, tem rejeitado os ensinos de Deus, os ensinos de Jesus Cristo. E por as pessoas terem rejeitado os ensinos de Jesus Cristo, então aí aumentaram-se falsos profetas, que é conhecido hoje pelas religiões do mundo. Religiões de diferentes deuses, ou mesmo denominações cristãs que mudam a palavra de Deus para seu benefício. E nós hoje podemos falar alguma coisa sobre essa condição, para que sirva de lição para nós. Para que nós não pensemos que em nascer numa cultura, nascer numa religião e seguir aquela cultura e aquela religião, que nós temos seguindo a Deus. Pelo contrário, Jesus diz que nós temos que nascer de novo. Nós temos que mudar o nosso estilo de vida. Nascer de novo é quando nós conhecemos a verdade e nós recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Nascer de novo é quando nós respondemos ao convite de Deus. Como disse Jesus em João 3, no verso 3. Fazendo a comparação com as coisas comuns, a nossa vida, Jesus nos motiva a sair da nossa tradição e da nossa religião, para que nós siga uma vida e que faça um papel de construção da Igreja de Cristo, que é fundada por Jesus Cristo, como cabeça e nós como corpo. Nós somos os pés, as pernas, os braços, as mãos de Cristo na terra. Nós temos aqui para dar o sabor da palavra de Deus aos nossos irmãos e às nossas irmãs. Nós temos que saber e ter a responsabilidade, porque Jesus nos dá essa responsabilidade, para que nós estejamos ouvindo a verdade do seu Evangelho, dos seus ensinos, para que nós sejamos a sua luz verdadeira, para que a gente faça obras em nome de Jesus, para glorificar a Deus, o Pai do céu, para que nós não façamos palavras bonitas, para que a gente não se vista com vestuários bonitos, mas que a gente pregue a verdade da palavra de Deus, que é o Evangelho da salvação. Isto é a nossa mente, pôr a nossa
comparação do sal da terra é, portanto, saber temperar a nossa vida. Nós temperamos a nossa vida com a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que dá o tempero suficiente para as condições em que nós vivemos. Não faz diferença qual é a comida que está cozinhando na vossa cozinha. Você usa o sal para temperar, seja qual for o prato. E a palavra de Deus é o sal da nossa vida também para curar, seja qual for a nossa doença, o nosso problema, a nossa dificuldade. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Porque Deus não faz o que nós podemos fazer para nós. Deus só faz o que nós não podemos fazer. Por causa disso é que nós reparamos no casamento de Caná. Tudo o que o homem podia fazer, Jesus nem tocou. Jesus disse aos homens: vocês traguem as vasilhas, vocês enchem-as de água. Porque era o que eles podiam fazer. Uma coisa que eles não podiam fazer era transformar a água em vinho. E Jesus não pediu para eles fazerem, porque Jesus sabia que eles não podiam fazer, mas Jesus o fez. Há uma coisa que tu tens de fazer na tua vida para que Deus possa fazer a sua parte. Podes estar em doença, podes estar em problemas, podes estar onde estiveres, mas há uma coisa que tu podes fazer na vida para que a tua vida seja mais temperada, mais de acordo com a palavra de Deus. Que a tua vida seja aquela vida em que Deus te convida, em que Deus fez esse plano. E quando tu sais do plano, do caminho de Deus, vai haver alguma maré, vai haver alguma tempestade, vai haver alguma coisa que não é confortável. E Deus te chama. Deus chama a tua atenção. Estás errado, estás errada. Volta para mim. Hoje Deus te está convidando. Porque sem Deus não há saída. Sem Deus a água está abaixando, estás ficando cada vez mais perto do fundo do poço e não há saída desse poço, a não ser pela força da divindade do Espírito Santo, que é Deus conosco. Como é que nós podemos receber essa força do Espírito Santo? Como é que nós, porque somos o sal e a luz do mundo? Portanto, saber temperar a nossa vida das pessoas com o jeito de ser cristão. Ser cristão, a palavra cristã, está uma palavra muito solta. Há pessoas que vão a essa religião, aquela religião, a esta igreja, aquela igreja, e dizem que são cristão. Povo cristão, o nome cristão só aparece 3 vezes na Bíblia, e as 3 vezes são confirmando os seguidores de Jesus Cristo. Não era Nicodemas, não era ninguém religioso daquele tempo que era cristão, mas eram os seguidores de Jesus Cristo, os seus discípulos. Nós, quando somos discípulos de Cristo, nós, quando recebemos Jesus Cristo, nós nos tornamos discípulos de Jesus Cristo. Nós trabalhamos para o reino de Deus. Nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida. Nós temos um Senhor e Salvador que é Jesus Cristo. E nós recebemos o Espírito Santo que é Deus conosco. E nós nos tornamos então um povo cristão, seguidor de Cristo. E para ser esse cristão, levado à esperança do ânimo e da alegria e do amor, etc., conforme o fruto do Espírito Santo. Ser a luz do mundo é clarear na nossa mente, rejeitar a ignorância de ensinos do mundo e de conhecer quem é a cabeça da nossa igreja, que é Jesus Cristo, e Ele só único. Jesus Cristo, o cabeça único. Não há outra cabeça. Em outras palavras, vocês não podem vir aqui uma semana e eu vou dizer assim, assim, assim,
e para a semana eu vou dizer é sod, e para a outra semana eu vou dizer é desta maneira, daquela maneira. Não. Esta igreja que é de Cristo não pode mudar. Os ensinos do Evangelho são os mesmos de ontem, serão os de hoje e os de amanhã. Aqui não muda. Aqui não é tomar a hóstia sagrada com almoço, sem almoço, pagar bulas, fazer isto, fazer aquilo. Nada disto. Nós seguimos o cabeça Jesus Cristo, que é o Deus de ontem, de hoje e de amanhã, e nunca muda. A Bíblia nunca muda, a palavra de Deus nunca mudou, mas o mundo está sempre mudando. O mundo está sempre mudando. A semana passada eu preguei sobre adorar a Deus, honrar a Deus com o nosso coração e não dos nossos lábios. E hoje eu repito o que Jesus disse. Aqueles adoram-me com os seus lábios, mas o coração estão longe de mim. Quem tem Deus no coração não precisa de religião. Porque quem tem Deus no coração tem uma relação com Deus. E quem tem uma relação com Deus, Deus não tem religião. Portanto, é muito importante em nós reconhecer, muito claro, o espaço em que nós damos é tirar a ignorância daqueles ou daquelas que não conhecem, porque isto é importante para que possam enxergar as próprias verdades da palavra de Deus. E é isto o nosso ministério, é isto a minha chamada, é isto a minha pregação, para que todos conheçam a verdade de Deus, do Evangelho, e não a mentira, daqui para ali. E por isso eu vou repetir alguns versos da Bíblia da semana passada para essa semana e alguns que eu já tenho falado por muitas vezes, porque eles são muito importantes para que a gente conheça a verdade. E para que vocês saibam que isto não é a minha lição, que não é a minha opinião, que não é as minhas ideias, que não são os meus ensinos, mas são os ensinos verdadeiros. Os ensinos do Evangelho de Cristo. São completamente a realidade da verdade da sua palavra e das suas promessas. E é essa verdade, da realidade da sua palavra, das suas promessas, que você necessita para receber uma cura, um milagre, uma bênção, para que você possa conhecer e receber uma mudança na sua vida, para que você possa tirar desse perdido para vencido, para que você possa sair desse poço, para que você possa sair desse caixote, para que você possa sair dessa situação e se encontrar nos braços do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que Deus nos oferece. Mas Deus não pode trabalhar na sua vida, a não ser que você o convide, você o aceite, você o receba. Mas o pastor, o que é ser sal e luz para os meus irmãos e minhas irmãs? Você pode perguntar. Então eu responderei, ser sal é ser o que dá o gosto às coisas. Em outras palavras, se isto é um pouco de sal que eu estou pondo na sua vida, você terá gosto em conhecer mais quem é esse Deus, em conhecer quem é esse Jesus Cristo verdadeiro. Você terá um empenho, um desejo em receber o Espírito Santo que é Deus conosco. E eu sei que muitas pessoas dizem, já foi batizado, eu vou à igreja, eu vou aqui, vou ali. Isso é tudo ensinos do mundo. Eu estou falando dos ensinos da verdade, os ensinos de Deus. E por causa disso, é que nós temos que ver a Bíblia, a carta que Deus nos escreveu. E em todas as vezes que vocês vêm à pregação, vocês veem que as minhas pregações, tanto aqui na televisão, nos canais que vocês estão vendo, mas como pessoalmente, são sempre os ensinos verdadeiros de Deus. Eu gosto imenso quando eu vou a um lugar que as pessoas dizem, olha, aquele é um padre de outra religião. Há quem me chama o profeta falso. Mas irmãos e irmãs, eu posso-vos dizer que todos esses, na nossa comunidade portuguesa que têm dito isso, que eu sou um profeta falso, é aqueles que vão à igreja falsa. Eu já lá fui. Eu a conheço. Eu conheço a sua igreja. E eu conheço a palavra de Deus. Eu conheço o que é a verdade e o que é a mentira.
E por causa disso é que eu quero vos ensinar a verdade, porque a verdade nos liberta, a mentira nos condena. E eu não quero que ninguém seja condenado, mas que receba e conheça a verdade. Aquele que se volta para o mal se torna também uma pessoa salgada. Mas a comida, quando tem muito sal, muito salgado, o que é que fazem a ela? A resposta está mesmo aí. Veja bem aquele projeto daquela pessoa que tempera bem a comida, que ponha a medida certa do sal, como faz a comida saborosa. Assim também como a verdade de Deus, tudo que seja muito miudinha e pouco em pouco, que a verdade vai entrando na nossa mente, no nosso coração, que vai dando mais conhecimento. Nós vamos crescendo na nossa fé. Nós vamos crescendo no conhecimento que nós temos para Deus. Nós vamos aceitando Deus mais e mais e mais. A nossa vida será transformada porque Deus a transforma quando nós autorizamos que Deus trabalhe na nossa vida. Em João 10, Jesus Cristo disse: eu vim para que vocês tivessem vida com abundância. Jesus diz àqueles que estão oprimidos, doentes, cansados: venham descansar em mim. Irmãos e irmãs, Deus convida todos nós. Todos nós temos a oportunidade, todos nós temos uma escolha a fazer. Irmãos e irmãs, só tu podes fazer essa escolha da relação que queres ter com Deus. Tu não precisas de religião, não precisas de pastor, tu não precisas de padres para ter essa relação com Deus. Só basta Cristo, Jesus Cristo. Podes perguntar então, se é só isso, porque é que eu vou ao lugar chamado igreja? Eu digo que, como diz na Bíblia, você é que é a igreja. Nós, quando estamos juntos em rebanho assim, nós estamos a igreja. Nós temos testemunhando uns dos outros que nós acreditamos em Jesus Cristo. Nós temos testemunhando que nós recebemos Jesus Cristo. E por causa disso, no nosso lugar em Stoughton, todas as terças e sextas-feiras à noite, às 7 horas da noite, nós temos esse ajuntamento. Porque é o ajuntamento. Por várias maneiras, por várias razões, esse ajuntamento nos ajuda. Primeiramente, nós aprendemos a verdade de Deus e nós sabemos que é a verdade de Deus, porque em todo o sermão que é pregado no nosso lugar, eu posso provar que é bíblico, que vem da Bíblia. Isso é o primeiro número 1. Não, eu não mudo a Bíblia, eu não vou acrescentar nem diminuir, mas a Bíblia. Isso é o número 1. Porque a Bíblia diz, aquele que pregar outro evangelho que não seja o evangelho de Cristo, é um evangelho falso. Como é que nós podemos saber se nós vamos ao lugar certo ou ao lugar errado? Eu lembro-me há muitos anos, quando eu também estava convencido que estava na igreja certa, e quando eu fui ao estudo bíblico, é que eu reconheci que estava no caminho errado. É quase a mesma coisa como nós ir numa estrada e nós vamos na direção errada, nós paramos e perguntamos a pessoa diz, não, tu não pode, não, é para ali. E talvez já andaste milhas e milhas, mas tens que voltar para trás. A mesma coisa também considero, quando eu era mais novo e tinha a minha religião e a minha igreja e isto, aquilo, e depois de conhecer a verdade, tenho que voltar para trás. Por causa disso é que Jesus disse em João 3,3, nascer de novo, mudar o estilo de vida, mudar a direção. E hoje, eu sei de certeza absoluta que muitos de vós têm que mudar a sua direção, o seu estilo de vida. Você diz, não há saída, não há saída. Há uma saída. E a saída, o nome é Jesus. Há uma saída porque Deus está te convidando. Há uma saída porque a palavra de Deus promete. As promessas de Deus não mentem. Mas nós temos que saber receber. E é isso que nós fazemos neste lugar. Nós aprendemos como receber no lugar à terça-feira, à sexta-feira em português, ao domingo às 11 horas em inglês, mas nós temos primeiramente
as leituras, o Evangelho, nós temos a pregação, nós temos a comunhão, nós temos a bênção do óleo, nós temos a presença de Deus no nosso lugar. Porque nós acreditamos que Jesus Cristo disse: onde estiver 2 ou 3, eu estarei no meio de vós. Isso é que é a igreja. A igreja de Cristo pode ser na sua casa. Onde estiver 2 ou 3, eu estarei no meio de vós. A igreja de Cristo é onde a verdade é pregada. A igreja de Cristo é onde a nossa fé é renovada, acrescentada, aumentada. O conhecimento da palavra de Deus cresce, faz um Deus maior na nossa vida. E às vezes muitas pessoas não querem diminuir, querem se fazer grandes e Deus pequeno. Mas na igreja de Cristo nós somos pequenos e Deus é grande. E também vos quero dizer que Deus é maior que a tua doença. Deus é maior do que a notícia que recebeste do teu médico. Eu sei porque eu tenho visto milagres acontecer. Eu sei de uma senhora, Lisa era o nome dela, em Sacramento, Califórnia. Ela veio ter comigo um dia depois do meu serviço e ela estava muito preocupada, muito perguntada, que ela não podia ser mãe. O médico tinha dito que ela não podia ficar grávida de maneira nenhuma. E ela disse para mim: Senhor, mas eu gostava de ser mãe, gostava de ser mãe. Eu perguntei a ela: qual é que é maior na tua vida, a notícia médica ou o nome de Jesus? Eu rezei para ela, eu rezei com ela. E antes de um ano, a Alissa teve gêmeos. A Alissa hoje é mãe de 4. O doutor disse que não, Jesus disse que sim. Algumas de vocês também podem estar na mesma situação. O médico disse: não podes ficar grávida, não podes ser mãe. E estás preocupada, mas deixa que Deus, deixa que o nome de Jesus seja maior na tua vida do que a junta médica. E enquanto não rejeitares a notícia médica e receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador, acredita que não vais ser mãe. Porque Deus só trabalha na vida dos crentes. Se tens um câncer, qualquer doença, e se pensas que essa doença que é maior do que Jesus Cristo, ela se tornará maior do que Jesus Cristo na tua vida. Mas se tu se acreditares e receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a tua doença pode diminuir, Deus acresce e Deus é grande. Deus é grande. Deus apartou o mar. Jesus Cristo acalmou o vento e o mar numa tempestade. Se estás passando por uma tempestade hoje, Jesus te pode curar. Jesus pode acalmar essa tempestade da tua vida, mas tu tens que vir para Jesus. E falando nessa tempestade, vocês sabem a história que os discípulos estavam com muito medo e Jesus estava dormindo no barco. E eles foram acordar Jesus por uma razão, para mostrar a nós que nós também necessitamos de Jesus, como os discípulos necessitaram de Jesus. Nós também necessitamos desse Jesus. Nós temos que se levantar, nós temos que se abrir, nós temos que escolher e receber esse Jesus, Senhor e Salvador da nossa vida, para que Ele possa trabalhar nas nossas doenças, nos nossos problemas, nas nossas dificuldades. Deus é maior que a tua depressão. Deus é maior que o teu câncer. Deus é maior do que a tua doença. Deus é maior do que tu não pensas. Deus é grande. Deus formou o mundo. Deus fez o céu e a terra. Deus fez o dia e a noite. Deus te criou, me criou, para que nós o servisse. Estás pronto a servir a Deus? Estás pronto a não dizer: eu hoje fico em casa? Não, eu vou buscar um lugar onde a Bíblia é pregada, uma igreja bíblica. Eu vou que quero ouvir a palavra de Deus, a verdade da palavra de Deus. Eu quero juntar a minha fé com uma pessoa de fé.
Eu quero rezar junto a uma pessoa de oração. Eu quero rezar junto a uma pessoa que seja uma pessoa de Deus e que acredita em Deus. Porque a nossa fé se junte. E quando nós falamos para Deus, Deus nos ouve e Deus nos atende. Este também é o Evangelho, que muitas vezes é desconhecido e devemos deixar rejeitá-lo. É aquele Evangelho que prega contra o Evangelho de Cristo. E eu sei, irmãos e irmãs, na nossa cultura portuguesa, há muita gente fiada nesse Evangelho falso. Então estão fiados na mentira, que nem sequer querem ouvir a verdade. Não fiquem por mim, não fiquem por aquele ou por aquela. Irmãos e irmãs, vocês busquem a verdade da palavra de Deus na Bíblia Sagrada. Quando eles estavam muito apogantados, e eles foram para Pedro e disse: Pedro, como é que nós podemos se livrar disto? Hoje em dia também tens talvez a mesma pergunta: como é que eu posso me livrar desta doença? Como é que eu posso me livrar disto e daquilo? Vocês vejam o que é que Pedro disse. Vocês podem abrir a sua Bíblia. Atos 2. Está bem? Atos 2. Arrependei-vos cada um de vós e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados e receber o dom do Espírito Santo. Eu sei que muita gente não gosta de ouvir isso, mas o melhor remédio para a tua doença, para a tua situação, meus irmãos, é em busca da verdade, buscar Deus, Jesus Cristo. É em te levantares e nasceres de novo. Receber o Espírito Santo, que é Deus contigo. Acreditar no Evangelho da verdade de Jesus Cristo. Aquele que diz em João 3, do verso 16: Deus que tanto amou o mundo, que enviou o seu único Filho, para todo aquele que crê seja salvo. Todo aquele que crê nele seja salvo. Não morra, mas seja salvo e tenha a vida eterna. Para muitos de vós, eu acredito que a situação não é boa. E tu talvez tenhas falta de uma pessoa a falar contigo. Se és da nossa área, podes ligar para mim. Se não podes vir ao serviço, eu farei o possível em te visitar na tua casa, no hospital, na casa dos idosos, seja onde estiver. Porque a minha missão é servir o povo de Deus. A minha missão é compartilhar a boa nova do Evangelho, para que todos tenham a mesma oportunidade em receber o Espírito Santo, para que todos tenham a mesma oportunidade de receber uma cura, um milagre, para que todos tenham a oportunidade em testemunharem que Deus é grande na sua vida, que Deus faz maravilhas, que Deus faz o que tu não podes fazer. E para isso eu convido, para aqueles que podem vir ao nosso serviço em Stoughton, à terça e à sexta-feira, estão convidados, a nossa porta está aberta. Se está alguém doente no hospital ou em casa da nossa área, chamem, que eu visitarei. Até à próxima. Deus vos abençoe e eu peço a Deus que você faça a escolha certa em receber Cristo como Senhor e Salvador. Muito obrigado a me escutar. Até outra vez, se Deus quiser. Obrigado. Chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito, uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só me